Vamos para os Estados Unidos e tem muita coisa acontecendo, servindo de exemplo para o mundo. Charles Betito, as polarizações, o que você me diz? Cara, vamos lá, né? Bom, saindo dos games, eu tô com a minha camisa do Galaga, né? É coisa de gente nova, que nem a gente, né? Mas já vou puxar o assunto. Foi sem Geração Z, querer. nós da geração Z, né? Nossa geração Z, Zen cabelo, né? Alguma coisa assim. Mas a verdade é a seguinte, né? O que o meu grandíssimo xará estava falando aqui sobre a questão cultural japonesa, né? E eu vou puxar a polarização em cima disso. Existe uma questão emocional das pessoas, dos grupos e sociedades, né? Então a gente sabe muito bem duas coisas, né? A respeito da gente. Nós somos seres emocionais que por acaso pensa de vez em quando, às vezes está pensando cada vez menos, né? E que o comportamento de grupo e a conformidade, ela faz parte das nossas atribuições sociais aqui, em especial do nosso cérebro. Então, por exemplo, numa situação de Japão, para japonês é importantíssimo essa segurança financeira, em especial dos familiares e tal. Então, quando, no geral, alguém da família perde o emprego, toda a família começa a economizar dinheiro, aquela coisa toda. Então, eles conseguem, por meio de algumas regras sociais, e lá tem esse pensamento um pouco a mais, né? Melhor mudar algumas regras para que as pessoas possam se sentir um pouco mais seguras e, com isso, ter mais capacidade criativa. Então, muito legal que o Charles trouxe, né? E aí, puxando desse lado, tivemos um evento complicadíssimo, né, nos últimos semana que passou aqui, que foi a tentativa de assassinato do Donald Trump, né, ex-presidente, e aí concorrendo para agora nessa nova etapa, essa nova eleição que vai ter aí, com umas grandes chances de ganhar. E a questão que eu trago aqui não é para falar de política em si, né, mas para falar da polarização. E como um elemento de muito estresse emocional social. Você está falando de grupo, né? Falando do Japão agora, mas de grupo dos Estados Unidos e mundo. O que acontece nessa história é que isso vem sendo pesquisado aí já há muito tempo por várias universidades. Uma delas aí, o C. Irvine, uma pesquisadora, estava tentando, na verdade, estão buscando formas de entender o nível de estresse e trauma coletivo que é causado por esses grandes eventos. Como a gente lembra, às vezes, o atentado de 11 de setembro e outros tantos ali, né? Nos Estados Unidos, obviamente, essa tentativa de assassinato do Trump foi bem forte, né? Foi bem pesada lá para o povo americano. E o que acontece na sequência é que, por conta da tecnologia, a gente recebe as imagens de forma muito rápida. Eu mesmo vi trocentas, quando viu, já tinha só uns 3 ou 4 perfis que eu sigo, já estavam falando na notícia, aí passou mais umas 2 horas, já estava vendo, inclusive, ali qual foi o ângulo da bala, como é que pegou e não pegou, aí discussões polarizadas, você vê pessoal de redes de televisão, Globo News, vou falar a verdade, a Globo News ali falando, vou dar nome para os bois aqui, eu nem saber, falando o jornalista lá, teoricamente analista político, desdenhando, falando que aquilo não era tentativa, tipo, como se fosse uma coisa ensaiada, fake. Tomou uma bronca ao vivo, né, do outro comentarista americano, uma bronca pesada. Então a gente começa a ver isso na sociedade e isso causa nas pessoas, tá? Então gera um estresse. Você vê que as notícias todas só falavam disso, muita gente desesperada, preocupada. Eu lembro que no 11 de setembro, eu estava pensando em estudar fora, aquela coisa toda, a gente falou, não, o mundo vai acabar, vai terrorismo no mundo inteiro, atentado, não tem que ficar no Brasil, acabou. E assim, a vida das pessoas muda, a forma como você pensa muda, e isso está sendo agora mais estudado por essas universidades, até com uma forma da gente tentar entender o que nós podemos fazer no nosso lado aqui para conseguir mitigar essas coisas, em especial para as crianças e adolescentes, que estão recebendo essas imagens, muitas vezes sanguinárias, sanguinolentas ali, e que a gente tem que dar uma resposta que vai informar para essas crianças, esses adolescentes, inclusive até a geração Z, como é que eles vão criar estratégias para lidar com a vida no futuro. E hoje a gente não está fazendo isso muito bem, tá? Então, a resultante da pesquisa e das conversas que eles estavam tendo lá com os participantes e tudo mais, já demonstra que a gente não está conseguindo lidar com essas coisas enquanto sociedade. E isso pode ter reverberação no futuro muito forte, muito pesada, em termos de saúde mental, né? E outras situações mais. Então, o que eu trago aqui para a gente pensar, na verdade, não é uma resposta, mas como é que a gente pode
a partir dessa situação em que a polarização gera problema de saúde, em que esses eventos eles transformam a sociedade, como é que a gente pode começar a criar mais senso crítico e entender como passar isso para as pessoas que estão do nosso lado, sejam os liderados nas empresas, nas startups, sejam as pessoas que a gente está criando, filhos e parentes, como é que a gente faz isso transformar em algo que seja positivo ou formas melhores da gente lidar com a nossa realidade do que efetivamente passar, né, o ódio, a raiva, o desespero, o estresse e a ansiedade.